Cidade FM, no combate ao coronavírus. Hora de saber os assuntos que vão ser destaque nesta sexta-feira. Seguimos aí com a cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus. Aqui comigo mais uma vez, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Uma ótima manhã de sexta-feira para todo mundo curtindo a Cidade FM. E nós também estamos ao vivo com nossa live no Facebook. Acesse agora facebook.com/Rádio Cidade Tu para você curtir, compartilhar e comentar as nossas postagens, enfim, para você acompanhar tudo sobre a pandemia de coronavírus. Bom, mas uma boa notícia aqui em Itu, hein? Aumentaram a quantidade de casos descartados da doença, Luciano. Exatamente, agora são 14 casos descartados depois de exames negativos. Itu continua, com 2 casos confirmados de coronavírus, portanto, o número de casos descartados aumenta. 50 casos estão aguardando resultados, destes 6 casos suspeitos estão em internação clínica e 5 casos suspeitos em internação na UTI. 6 óbitos por suspeita também aguardam resultado de exame, nenhum óbito confirmado até agora em Itu, Thiago. É um alívio, para quem sabe que fez o exame e lá deu negativo, saber que não está com doença, não teve a doença, já é aliviador. Exatamente. Agora fica a questão, a preocupação para quem ainda não teve o resultado, Será que está, será que não está? Fica aquela dúvida incógnita. O resultado está demorando um pouco, Demora realmente cerca de 14 a 15 dias, está demorando devido à alta demanda. O Instituto Adolfo Lutz agora abrindo mais o seu leque, Os institutos regionais também começarão a fazer o teste para coronavírus, inclusive o de Sorocaba, aqui para nossa região, e esses novos institutos autorizados a fazer o teste vão fazer cerca de 500 testes por dia num primeiro momento, e futuramente a tendência é que eles cheguem a 1.000 testes por dia. Lembrando que o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo realiza cerca de 1.200 testes por dia. A fila de espera está em torno de 23 a 25 mil, Thiago. Portanto, são 23 a 25 mil testes aguardando aí na fila de espera para serem realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. Lembrando, mais uma vez, o pessoal vê as nossas postagens nas redes sociais. Lembrando que a gente posta lá no Facebook, no Instagram, os números de Itu, os números da região diariamente. O pessoal pergunta, no sábado eram 181 casos, Diminuiu demais esse número de casos aí. Acontece o seguinte, a forma de contagem em Itu e algumas outras cidades mudou de acordo com recomendação do Ministério da Saúde. Só passou a ser contabilizado como caso suspeito de coronavírus quem fez o exame e está aguardando o resultado. Então, quem não fez o exame, por exemplo, aquela pessoa que foi diagnosticada com suspeita e foi mandado ficar em casa, em quarentena, não fez o exame, essa não entra na contagem, Thiago. Tá, em Sorocaba, mais 2 casos confirmados de Covid-19 foram registrados pela Prefeitura, Luciano? Tem informação de quem sejam essas pessoas, o estado de saúde delas? Então, até ontem a cidade contabilizava 277 casos, Thiago. Agora são 16 casos de coronavírus ao todo. Desse total, 8 pacientes estão internados, 6 já estão recuperados também, uma boa notícia, 6 recuperados em Sorocaba. Até o momento a cidade conta com 2 mortes de coronavírus. 44 pacientes estão internados em hospitais da cidade, sendo 15 em UTI. Já as mortes em investigação já somam 10 na cidade. O número de descartados por resultados negativos da doença é de 50 em Sorocaba. Tá, e pelo 4º dia seguido, Porto Feliz não registra casos suspeitos e nem confirmados de Covid-19. Exatamente. A Secretaria de Saúde de Porto Feliz divulgou ontem que a cidade segue sem alteração no número de casos de Covid. Já é o 4º dia seguido, A cidade tem 2 casos confirmados, 22 suspeitos, todos em isolamento, sendo monitorados, aguardando os resultados. E a Prefeitura de Porto Feliz iniciou ontem, Thiago, uma campanha de conscientização para as pessoas usarem máscaras quando saírem de suas casas. Segundo o Executivo, pode ser máscara cirúrgica ou máscara de pano. A campanha aí que incentiva o pessoal a usar máscara na cidade de Porto Feliz. Inclusive o pessoal na barreira sanitária na entrada da cidade está sendo orientado a usar máscara. Num primeiro momento, só orientação. Num segundo momento, aí não vai poder mais entrar na cidade pessoas de fora sem a máscara. Tá, Jundiaí tem agora mais 6 casos positivos da doença. Isso
de um boletim para o outro, ou seja, em apenas 24 horas já mudou, aí subiu para mais 6 casos. Exatamente, os resultados dos exames vão chegando, né? Vai alterando aí os números. A Prefeitura de Jundiaí divulgou ontem, recebeu a notificação de mais 6 casos positivos, aí 3 negativos, todos disponibilizados pelo Adolfo Lutz. Agora a cidade tem 19 casos confirmados da doença, entre eles 6 pacientes estão internados. Além disso, há 157 casos suspeitos, destes 42 pacientes estão internados em hospitais públicos e privados com diagnóstico prévio de síndrome respiratória aguda grave. Ainda de acordo com a Prefeitura, há 13 mortes suspeitas por Covid-19, todos com histórico de comorbidades como diabetes, doença cardiovascular, doença pulmonar e obesidade. Tiago. Votorantim e Cabreúva têm os números atualizados? Tem sim, Votorantim investiga a 3ª morte por suspeita de coronavírus. É um homem de 65 anos com histórico de doenças e que estava internado desde o dia 28 de março no Hospital Municipal de Votorantim. A cidade tem um caso confirmado e 25 suspeitos que estão sendo investigados também pelo Adolfo Lutz. Cabreúva caiu um caso, né? Foi descartado um caso, portanto, Cabreúva tem 16 casos suspeitos neste momento. E ainda falta falar de Salto. A Prefeitura de Salto divulgou ontem que foram notificados 54 casos suspeitos. No momento, 49 aguardam os resultados dos exames pelo Adolfo Lutz. 5 casos apresentaram resultado negativo. 9 pessoas estão internadas com suspeita. Tem 2 óbitos também por suspeita. A gente comentou ontem aqui. Pacientes que moram em Itu e estavam internados em Salto. Portanto, esses 2 óbitos também por suspeita na cidade de Salto. Tiago. Ainda sendo investigados, aguardando resultados de exames. Vamos traçar um panorama aí do Brasil, do estado de São Paulo. Como que anda a situação? Olha, quase 300 mortes no país, viu? O Brasil tem 299 mortes, 7.910 casos confirmados de coronavírus. Isso segundo o último balanço oficial do Ministério da Saúde no fim da tarde de ontem. Lembrando que esses números mudam a todo instante porque as secretarias estaduais continuam divulgando, né, os seus balanços. Então, o balanço mais recente do Ministério aponta 299 mortes em todo o país. Eram 241, né, até ontem pela manhã. Ao todo são 7.910 casos com uma taxa de letalidade de 3,8%. Na quarta-feira, o país tinha 6.836 casos confirmados e 241 mortes. O novo balanço mantém o estado de São Paulo no topo da lista dos mais afetados pelo coronavírus. Tem 3.506 casos confirmados, 188 mortes. E ontem, Thiago, uma coisa até curiosa, ontem eu estava preparando o programa no fim da tarde e estava preparando a notícia de que nas próximas 24 horas passaria de 1 milhão de casos confirmados no mundo. Sim. Antes de eu terminar de editar a notícia, ela já havia mudado. Já havíamos superado a marca de 1 milhão ontem, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, né, dos Estados Unidos, que faz o apuramento em tempo real. O total de mortes pelo novo coronavírus, segundo o estudo, passa de 50 mil em todo o planeta. Entretanto, o número real de casos pode ser bem maior, porque nem todos são diagnosticados e também nem todos são reportados, né? Por isso, a Organização Mundial da Saúde tem reforçado a necessidade de testar o máximo de pessoas possível. Então, por exemplo, hoje a gente tem um novo método aqui, que só são contabilizadas as pessoas que fizeram o teste. Muito bem, campanha de vacinação contra a gripe será retomada hoje em Itu. Idosos, profissionais de saúde que ainda não se imunizaram, corre que dá tempo, tá? Quais os locais para se imunizar, Luciano? Na verdade já começou, né? Começou agora há pouco, às 8, e vai até enquanto durar o estoque, né? Sim. A vacinação contra a gripe aqui em Itu, novamente, exclusivamente só no estacionamento da prefeitura, naquele sistema drive-thru, muito legal, muito bacana esse sistema. O idoso não precisa sair do carro, chega, encosta o carro, não tem contato com outras pessoas, né? E aí vem o profissional da saúde e aplica a vacina. No estacionamento da Prefeitura de Itu e na subprefeitura do Pirapitingui. Portanto, só nesses 2 locais, tá? Já começou agora às 8 da manhã, deve
tivermos vacina, deve ir até as 5 da tarde, provavelmente acabe antes, né, Tiago? A imunização nessa etapa, lembrando, é somente para pessoas com 60 anos de idade ou mais e profissionais da saúde das redes públicas e privadas. A equipe da Secretaria Municipal ainda pede que a pessoa leve a carteirinha de vacinação para conferência e também para agilizar o atendimento ali no horário da aplicação da vacina. Não temos um número atualizado da quantidade de pessoas que já foram imunizadas, mas eu acredito que está quase atingindo a meta estabelecida para esse grupo. Vamos lá, foram 4 fases até agora? Eu acredito que sim. 4 dias, né? Digo, todos os dias as vacinas se esgotaram em um dia só. Sim. Na primeira leva foram 6.250 pessoas. Isso. Na segunda, mais 7.000. Então, 13.250, é isso? Matemática mais ou menos. Também não. Mais ou menos, 13 mil e pouco. Vamos dizer que o governo tenha mantido a mesma quantidade de vacinas. Então, estamos perto de 20 mil e pouco. Seria legal depois, vamos tentar informações com a Secretaria Municipal de Saúde, mas acredito que perto de 20 mil pessoas já vacinadas em Itu. E assim que terminar esse grupo, né, prioritário, segue aí para demais grupos, né, outras classes, outros profissionais, idades, enfim, tudo mais. O ministro Mandetta disse que a próxima etapa será para profissionais da segurança. Muito bem, mudando de assunto, agora falando de Salto, a Câmara Municipal rejeitou o pedido de redução dos salários dos vereadores. Lembra? Semana passada nós havíamos divulgado aqui que um grupo de vereadores havia sugerido, proposto que baixasse os valores dos rendimentos, os valores que eles recebem, né? Mas a Câmara não topou não, né? O que aconteceu exatamente? Não deu certo, não, deu ruim lá, viu? A Câmara Municipal de Salto negou esse pedido, né, que sugeria a redução de 50% no salário dos vereadores da cidade durante esse período de estado de calamidade pública nacional, né, decretado por causa do coronavírus. Segundo o Legislativo saltense, após receber o ofício na semana passada, o presidente da Casa de Leis, Lafayette Pinheiro dos Santos, se reuniu com a mesa diretora e com o departamento jurídico da Câmara para analisar a proposta, mas não foi acatada, sob a alegação de que a atual legislatura não poderia alterar os subsídios aprovados anteriormente e que o ato seria inconstitucional. O pedido da redução dos salários foi apresentado na quarta-feira, dia 25, pelos vereadores Edmilson Pereira dos Santos, Cícero Grangeiro Landim e Márcio Conrado. Conforme consta no documento, a ação visava destinar os recursos aí para a rede municipal de saúde. O ofício também sugeria a diminuição nos pagamentos mensais do prefeito, vice-secretários e cargos comissionados. Mas até o momento, a Prefeitura de Salto também não se manifestou sobre o assunto. Lembrando que várias câmaras municipais em todo o país estão fazendo isso, né? Inclusive há um projeto na Câmara dos Deputados também, a Câmara Federal e a Estadual, para que isso aconteça. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já sinalizou também vontade de alterar realmente aí para que diminua os valores dos servidores públicos também, Thiago. Cada Câmara tem o seu regimento interno, né? No caso de Salto aí, segundo o que consta na informação que nós apuramos, não é possível fazer essa alteração por conta que seria um ato inconstitucional, estaria passando à frente do que já foi estabelecido na legislatura passada. Então, segundo o que consta aí, que não é possível. Mas ontem eu recebi um documento lá da Prefeitura, que foi despachado, aliás, da Prefeitura não, da Câmara, que foi despachado para os 3 vereadores que sugeriram essa diminuição nos salários, dizendo que não poderia estabelecer uma lei, uma mudança. Só que fica a critério de cada vereador que quiser também abrir mão de parte do seu salário e destinar para a saúde pública ou qualquer que seja outra instituição. Isso é meio óbvio, né? Mas aí vamos ver, aí cabe a cada vereador, né, a cada pessoa que está à frente aí na administração pública definir se quer abrir mão do salário ou não. Isso eu posso fazer, você pode fazer, qualquer um de nós pode. Então seria até legal, por parte dos vereadores que entraram, né, com o pedido, que fizessem isso para deixar os outros, vamos dizer assim, maus lençóis, né? 8h15, muito bom dia para você que está ligando o seu rádio agora. Estamos aí com uma cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, destacando os casos suspeitos confirmados nas cidades da região e também todas aquelas consequências, enfim, tudo aquilo que pode impactar no seu dia ao longo desta sexta-feira.
Estamos também ao vivo no Facebook com nossa live, com som e imagem para você assistir, acompanhar essa cobertura. Muita gente por lá, vamos lá, o pessoal está comentando aí, Luciano. A Cida Camacho de Itu está curtindo a gente aqui, o Roberto Hermenegildo também está acompanhando pela nossa live no Facebook, o Vinícius Moraes, bom dia, Tiago Sório, a Silvana Aparecida de Almeida, bom dia, Neide Queiroz também está por aqui, desejando bom dia, Rita Edivane Solato, bom dia, bom final de semana, Tiago Sório, Luciano Veiga, bom dia, Rita, obrigado pela audiência aí também, viu? Diego Barzo também por aqui, Ruth Cavalini Correia desejando bom dia, falando eu moro no sítio, não tem ônibus com pessoas, não tem como tomar vacina. Aí é complicado realmente para quem mora um pouco mais distante. A vacinação ela será ampliada futuramente, sim, né? Mas nesse momento, especialmente para as pessoas com 60 anos ou mais. Ô Ruth, você pode entrar em contato com a Prefeitura de Itu e a equipe da Secretaria de Saúde, se você não tem condições, a equipe da Secretaria de Saúde manda o pessoal aí para vacinar você, viu? E isso é um assunto também para a gente questionar, né? Exatamente. Prestar serviço à população, né? Já Porque foi, realmente... inclusive, já divulgamos aqui, inclusive, né, o pessoal que não tem condições de vir para tomar vacina, é só ligar, entrar em contato com a Secretaria de Saúde, e faz o agendamento, eles vão, inclusive pessoas acamadas também, né? Sim. Eles vão até a casa para fazer a vacinação. O Bacana. Jonas Carvalho também está por aqui. Selma Bauman desejando bom dia. Rosilene Azevedo, Cláudia Santos, Reinaldo do SAI, Eliana Moreira, sobre os vereadores de Salto, eles podem doar. Não seria lindo? Seria maravilhoso, né? O Alvarino Percum também está por aqui, falando bom dia, bom trabalho. E Mirelle Viana, bom dia, obrigado pela imensa audiência aí, todo mundo. É isso aí, continue comentando lá na nossa live, facebook.com/Rádio Cidade Itu, com som e imagem para você. Exatamente, e mensagem que vem de longe, né? Da Lircilene Silva Assunção, oi, bom dia, sou de Arapirina, ouço vocês de Arapirina, mando um abraço para Sheila, Daniela da Crechinha, trabalho na Crechinha e para toda a minha família que mora em Itu. Arapirina, se eu não me engano, é no Pernambuco, né? Então um abraço aí para pessoal de Arapirina também acompanhando a gente aqui. A internet possibilita isso, né, Tiago? Vai para o mundo, né? Encurtando distâncias. Exatamente, né? Vai para o mundo a nossa audiência. Então, um grande abraço para você que acompanha a nossa live e, claro, sempre as nossas notícias aí no Facebook e no Instagram da Rádio Cidade. Que legal. Olha, uma semana depois de ter anunciado novos horários na circulação dos ônibus em Itu, as viações Itu e Avante divulgaram que a partir de hoje vai ter novas mudanças. Quais são elas e por quê, Luciano? Pois é, são várias, viu, Tiago? Mudanças principalmente nos horários, né, de circulação dos ônibus, segundo a aviação Itu e Avante, em decorrência da quarentena determinada pelo governo do estado, as concessionárias reavaliaram o sistema de transporte público ituano baseado em dados estatísticos, né? E realmente a gente acompanha, os ônibus têm circulado praticamente vazios, sim, né? E com a autorização da Prefeitura de Itu, o serviço foi readequado com alterações de horários para atender os munícipes que utilizam o transporte nesse momento. Os novos horários já começaram a valer hoje, podem ser consultados, são muitos, tá, gente? Então não dá pra gente falar todos aqui. Então, como são várias linhas, né, em toda a cidade, não dá pra gente falar todos os horários novos aqui. Então faz o seguinte, entra no nosso Facebook, tem lá os novos horários, você clica no link. Não é fake news, tá? Pode clicar no link, tem lá, você vai direto abrir uma imagem com PDF oficial da Aviação Itu e Aviação Avante, tem todos os horários novos ali que já estão valendo, e os novos horários também estão fixados nos ônibus e estão disponíveis inclusive na página oficial da Aviação Itu no Facebook. Então, entre lá, nosso Facebook, facebook.com/Rádio Cidade Itu, ou Facebook da Aviação Itu, e também os novos horários fixados aí nos ônibus. Você pode estar ligando para ter mais informações. O telefone 11 48 13 8850 ou 11 4019 6376. Vamos repetir aqui, 11 48 13 8850 ou 11 4019 6376, Thiago. É uma coisa que certamente vai gerar a reclamação. As pessoas já estavam reclamando, muitos que dependem do transporte coletivo, na semana passada, quando houve aquela diminuição na quantidade de viagens, né, em cada linha.
que ainda havia sido estabelecidos os horários de domingo. Agora ainda houve uma nova alteração de horário, então certamente quem ainda depende, a gente entende que o ônibus está lá para trabalhar pela maioria, pela coletividade, né? E não simplesmente para agradar um ou outro, mas sim a grande maioria. E a gente também entende a situação que as empresas estão aí trabalhando numa situação complicada, né? Tem os insumos, combustível, trabalho dos funcionários, o pagamento dos funcionários, e sem gente para andar no ônibus. Sem arrecadação. Exatamente. Né? Como disse a própria Ruth aqui, né? Mora no sítio, não tem ônibus no sítio, né? Então já houve uma grande diminuição e agora vai haver, já houve novamente essa mudança aí. 8h26, e olha, como medida de prevenção, a Prefeitura de Cabreúva instalou barreira sanitária em uma das entradas da cidade, Luciano. É isso mesmo, Thiago, e vem dando resultado esse tipo de barreira em várias cidades da região, onde foram implantadas essas barreiras, inclusive um caso curioso, em Boituva, na entrada da prefeitura foi colocado ali um túnel onde esteriliza as pessoas, onde faz a higienização das pessoas que entram, passam pelo túnel, né? Então é feita a higienização completa e outras barreiras sanitárias também em toda a região. A Prefeitura de Cabreúva instalou ontem essa barreira na Estrada dos Romeiros. A medida, segundo a Prefeitura, é experimental, tem o objetivo de restringir a entrada dos ciclistas na cidade e em prevenção aí ao novo coronavírus. Agentes da saúde conferem a temperatura de todos os ciclistas que chegam pela estrada. Caso esteja acima de 37 graus,8, a pessoa é encaminhada para uma unidade básica de saúde. Então, Cabreúva tomando algumas medidas também para conter a disseminação do coronavírus. Aproveitando, Cabreúva, a vacinação contra a gripe continua suspensa. Segundo a Prefeitura, o governo do estado ainda não enviou uma nova remessa de vacinas. Lá em Cabreúva também, assim como a cidade de São Roque, o prefeito suspendeu aquela aplicação de multas aos idosos, viu, Thiago? Que descumprirem a determinação de não sair mais nas ruas. Agora os idosos serão apenas orientados e notificados, né, para que fiquem em casa, para que não saiam às ruas. Sorocaba precisou a prefeitura pedir ajuda à Guarda Civil Municipal para retirar aqueles idosos que ficam ali próximo da Árvore Grande, ali na Avenida de São Paulo. É centenário aquilo ali, né? Tem as mesinhas na praça. Sim. Onde os idosos ficavam jogando truco, jogando dama. E a prefeitura precisou pedir ajuda da Guarda Civil Municipal para retirar aqueles idosos, interditar aquele trecho, já que não dá para tirar as mesas, né? Porque elas são de concreto. Então, realmente, a Prefeitura de Cabreúva agora apenas notificando, né, e orientando os idosos, deixando de lado as multas. Se não me falha a memória, não sei se eu vi circulando, alguém comentou que em São Roque o prefeito foi mais além. Retirou os bancos da praça. Foi. Né? Foram retirados os bancos de madeira, foram retirados, e os de concreto ele deu um jeito de estar interditando ali os bancos da praça, porque realmente os idosos, a maioria pelo menos, se reúnem nesses locais para bater papo, para ler o seu jornal, né, para jogar um baralhinho. O pessoal vai na lotérica fazer a sua fé. Sim. Então muitos dos idosos acabam fazendo isso. E São Roque foi a primeira cidade a tomar esse tipo de medidas, né? Multando os idosos e ainda tirando os bancos de madeira das praças e locais onde gerava aglomeração. A gente entende da necessidade das pessoas precisarem sair, enfim, mas agora não é momento. Vamos ter bom senso, ficar em casa. Assim que terminar essa pandemia, todo mundo volta a bater papo, a conversar, jogar um carteado, enfim, bater papo, prosear, como diz o caipira. Bom, boa notícia, hein, Luciano? Homem de 104 anos é a pessoa mais velha no mundo a se curar do coronavírus. Da onde é essa pessoa? Conta aí pra gente, Luciano. É um norte-americano e olha, ele passou por tanta coisa já que não seria surpresa não, viu? Uma gripezinha não. Sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, sobreviveu à pandemia da gripe espanhola, se tornou a pessoa mais velha do mundo a se recuperar da Covid-19. William, mas o apelido dele é Bill. William Lepsis. O Bill, nascido em Salem, 1916, apresentou pela primeira vez sintomas associados ao vírus no dia 5 de março.
ele foi rapidamente colocado em isolamento na Casa dos Veteranos, né? Os veteranos de guerra. Nos Estados Unidos tem muito disso, né? Sim. A Casa dos Veteranos Edward C. Alford, em Oregon, onde ele reside atualmente. Ele foi um dos primeiros moradores que testou positivo para o vírus no dia 11 de março. Até o momento, 15 residentes deram positivos e 2 faleceram, incluindo um homem de 90 anos, segundo a Autoridade de Saúde de Oregon. Ainda a gente tem essas notícias. Por que trazer, né? Porque há esperança, né, Tiago? Tem, você vê, ele passou por tanta coisa, sobreviveu à gripe espanhola, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, lutou na Segunda Guerra Mundial, e ontem o bacana é que a família dele se reuniu do lado de fora ali de onde ele mora, né? A Casa dos Veteranos ali em Oregon, e fez uma festa de aniversário dos 104 anos aí do querido Bill Lepsis. Que legal, bacana mesmo. E é dessa forma que a gente encerra essa cobertura especial no dia de hoje, mas antes vamos fazer o pessoal que está nas redes sociais lá, estamos com o tempo estourado, mas dá tempo, só para a gente mandar os últimos alôs, o pessoal interagindo com a gente na live no Facebook. O Alexandre Batalha tá por aqui, Érica de Matos, Silvana Aparecida de Almeida, Cláudia Santos, Salete Silva, Rosmeire Silveira, Eliana Moreira, Neide Queiroz, o Reinaldo do SAI. Grande abraço a todo esse pessoal aí, a gente volta na segunda-feira a partir das 8 da manhã com a Cidade FM no combate ao coronavírus. Lembrando que nossas redes sociais continuam atualizando a todo instante o que tiver de informação útil e necessária para você, estaremos publicando lá também no fim de semana, Thiago. É isso aí, também durante os boletins informativos do Cidade Notícia. Show da Manhã segue ao vivo até às 11, já volto com muito mais para você.